Salve, galera! Espião aqui para o vídeo de dicas da rodada 28. Última rodada fomos bem, chegamos ali perto dos 100 pontos. E no ano já estamos aí com quase 2050, pontuação de topo de liga. Se você é daqueles que joga liga paga, valendo dinheiro, então eu vou recomendar aqui para você o plano de sócios do Espião, tá? Paga R$ 29,90, fica até a rodada 38, uma chuva de conteúdos, inclusive acesso ao time final seleção do Espião, tá? Então, o time final é enviado apenas para os sócios, tá? Se você está aqui pelas dicas, aqui a gente vai montar um time mais estatístico, né? Um time tentando tirar um pouquinho de pontos, né? Para quem está atrás. Então, fica aí que a gente vai começar já. Começando pelo nosso primeiro atacante, escalando ele, Borré. Galera, teve 2 jogos aí que não valeram para o Cartola do Brasileirão, que o Borré fez, né? E foi bem nos 2. Então, o Borré, inclusive nesse meio de semana, né? Então, o Borré, na verdade, ele tem 6 gols e uma assistência em 14 jogos, né? Também tem uma regularidade muito alta, passou dos 5 pontos em 64% dos jogos. Em termos de regularidade, só está atrás do Hulk, hein? Borré tem aí estatísticas muito legais. Eu acho que é um nome muito bom para a rodada, enfrentando o Vitória, que é um time que a gente sabe que não é aquela fortaleza defensiva, né? Então a gente vai escalar o Borré com a faixa pelos seus excelentes números, tá? Outro atacante que a gente vai escalar aqui, ele tá dúvida, a gente vai esperar notícias para ver se joga mesmo, é o próprio Estevão, tá? O Estevão, que é um dos melhores jogadores aí do Cartola desse ano, tava vindo de uma sequência muito boa de pontuações até se machucar, né? Vamos esperar notícias se joga. Mas se jogar, galera, o Estevão, para começar, o jogador que menos precisou de minutos para participar de gol, dos prováveis, tá? 87 minutos só para participar de gol. O Estevão tem uma média a cada 90 minutos de 11,21, é a maior de todos os atacantes, né? Uma média básica a cada 90 minutos de 4,32, né? Já são 9 gols e 7 jogos. É o jogador com o maior número de participações em gols por jogo, né? Na média, atrás apenas do Bright White. Então, o Estevão está escalado. A gente vai fechar nosso ataque aqui com o Wesley, que vem muito bem, principalmente na média básica, né? O Wesley do Inter tem feito muitas boas pontuações, mesmo sem gol e assistência, né? E olha só, veio numa sequência de pontuações ali, pelo menos beirando os 4 pontos, né? Passou de 4, 12, passou de 4, passou de 4, 3, ok, passou de 4, passou de 4. No meio de semana, se valesse pro Cartola, teria feito uma baita pontuação, né? Então o Wesley tem uma média básica realmente muito absurda, né? O Wesley tem 4,22 de média básica, então mesmo que não faça gol, não tenha assistência, grande chance de passar dos 5 pontos, né? O Wesley também está fechando o nosso ataque. Vamos falar de outros nomes? Olha, o jogo não vai ser fácil para o Hulk, isso é fato, né? Se jogar mesmo, mas as estatísticas do Hulk são uma das melhores, né? O Hulk é o jogador que mais passou de 5 pontos, né? 69% dos jogos. Hulk é o jogador de maior média, 8,14, né? Hulk é um dos jogadores com maior média de participações em gols por jogo, 0,69. Então, os números são bons sim, tá? Não adianta falar que são ruins. O Bright White também é um jogo bem complicado, o Grêmio não vem bem, mas ele tem tido um desempenho legal, né? O Bright White tem 4 gols e uma assistência em 6 jogos, né? Mas acho que o jogo é complicado para ele, né? Apesar das estatísticas não estarem ruins. O Luiz Henrique, né? Existe uma chance dele não jogar, passou mal depois do jogo contra o São Paulo, mas ainda assim é um dos melhores jogadores aí nessa temporada de Cartola, né? O Luiz Henrique tem números muito interessantes. O Luiz Henrique aí passou de 5 pontos em praticamente metade dos jogos, tem 3,10 de média básica, né? Tem aí 6 gols e 3 assistências. Então, assim, vem de 2 pontuações boas. É um bom jogador, mas na minha opinião não joga, tá? O Pirata Verrete, né, galera? Pega o Cruzeiro fora de casa. O Cruzeiro vai dar uma descansadinha, porque agora só joga pela Sul-Americana, vai ser mais para frente, né? Vai ser lá para metade final de outubro. Não vem bem. Verrete vem de 3 pontuações ruins, né? Se você quiser confiar aí no Verrete, você tá lutando um pouquinho contra o histórico dele. Apesar de ser um jogador aí que tem uma média básica de 3,5, que passou dos 5 pontos na metade dos jogos, né? Mas a fase do Verrete não é das melhores. Já são 3 pontuações ruins, então cuidado, tá? Seguindo aqui em nomes que eu acho que são interessantes para a rodada, Caleri não vem bem, né? Mas muita gente fala que é carrasco do Corinthians. Assim, eu acho que numericamente falando, estatisticamente, não sei. O próprio Romero, apesar dessa mitada, estava mal, né? Se for olhar, o ano do Romero está muito inconstante, também não sei. Bruno Henrique também, se a gente for olhar no detalhe, muito inconstante. Então, são jogadores aqui que eu estou meio que desrecomendando, né? Olha, o Everaldo, galera, o Everaldo, por mais que a galera sempre tenha aquele problema, né, de que quando escala ele zica, o Everaldo fez
aí 3 boas pontuações nos últimos 5 jogos, né? É um jogador aí mais ousado que vem de uma fase boa. Então, os números estão aqui para provar, né? Galera, o Sacha chega a ser interessante, porque o Sacha teve poucos jogos, tá? Mas ele tem 3 gols e 4 assistências em 18 jogos, né? Os números do Sacha não são ruins de todo, não, ó. Né? Fez uma boa pontuação na rodada 26, um tiro curto aí, quem sabe. Flaco também vem numa fase legal, se for olhar nos últimos 5 jogos aí, né? Passando de 4 pontos em todos. O Flaco também, estatisticamente falando, acaba se tornando um nome legal. O Flaco aí, na média, né, participações em gols por jogo, ele tem aí 9 gols, 3 assistências em 24 jogos, né? Na média, está atrás apenas do Bright White, Estevão, Hulk, empatado com o Borré, né? Então, o Flaco Lopes, né, é um nome que pode dar boa, tá? Galera, ó, vamos aqui tentar achar outros nomes. Ó, o Bolazier não acho que vem numa fase muito boa, não. Então, assim, cuidado com a fase do Bolazier. Breno Lopes também. Foi olhar aí as pontuações recentes fracas. Cuidado com esse cara, né? O Igor Jesus, ele vem de 2 pontuações uma pontuação meio fraca, né? Mas também, se for olhar, estava aí com um índice alto de pontuações acima dos 6 pontos, né? No histórico. Então, o Igor Jesus, querendo ou não, atacante do líder, né? É um nome, sim, interessante. Passou de 5 pontos aí, né? Em 55% dos jogos, né? Em jogos passando de 5 pontos, ele só está atrás de Hulk, Borré e Estevão. Né? E o Hulk tem um jogo meio chato. Talvez nem jogue aí. Talvez o Atlético pensando em poupar, não sei. Né? Então, o Igor Jesus também é um nome legal. O Savarino para o tiro curto, mas só, né? Não é um cara com uma média muito alta. Muita gente vai falar do Kaiser também, né? Teve uma rodada aí que todo mundo escalou o Kaiser, se decepcionou, galera. O Kaiser que vai ser titular nessa, pelo confronto, talvez ajude o Kaiser, né? A média do Kaiser a cada 90 minutos não é ruim, né? O Kaiser tem 6,87 de média a cada 90 minutos, né? O Kaiser uma estatística que pode estar do lado do Kaiser, né? Querendo ou não, ali tem poucos jogos que jogaram sua média para baixo. Quando ele joga, ele tem uma média melhor, tá? Acho que é difícil falar de regularidade dos outros jogadores aqui que não estão tendo, tá? Então, numericamente falando, esses são os nomes. Bom, montando o nosso meia, a gente com certeza começa com Arias, né, galera? O rei da média básica. Quando a gente fala de meia, galera, ó, vamos falar de meio de campo. Aí a gente pega todos os meias para rodada. O Arias é simplesmente o meia. Primeiro, ó, o Arias é o meia que mais passou de 5 pontos, tá? 63% dos jogos. O Arias é o meia com a segunda maior média básica, 4,95, né? E bate pênalti, galera. E fora de casa ele tem uma média de 7,56. Então o Arias está escaladíssimo para a rodada. Ó, a gente vai fechar com um nome também que vem bem, que é o Tassiano, tá? O Tassiano vai ser outro meia que a gente vai escalar no nosso time. Tassiano vem aí com um número de pontuações legais nos últimos jogos, ó, 6,20, 19, né? Aqui, mais ou menos, 7 pontos, né? Ó, o Tassiano, galera, por incrível que pareça, o Tassiano, junto com o Matheus Pereira, é o meio provável para a rodada com mais gols. Né? O Tassiano já tem 6 gols aí. Né? O Tassiano tem participações em gols, já tem 2 assistências também. Tem uma fase aí, né? Ok, se for olhar, pegar um recorte maior. Então, o jogo também facilita. Ele joga ali na ponta mais de atacante, então a gente vai escalar o Tassiano. Tá bom? E a gente vai dar um voto de confiança também para o Pochettino de novo, tá, galera? Ó, o Pochettino é fato, ele não vem numa fase boa. Na última, ele voltou a participar de gol, né? Fez essa pontuação mesmo perdendo pênalti, né? Não estava bem aqui alguns jogos, né? Foi bem na rodada 23 aqui, nessas rodadas. Alguns jogos aí ele realmente fez pontuações fracas. Mas o Pochettino ainda assim, galera, ó, estatística importante. O Pochettino ainda assim para a rodada, é o segundo meia que precisou de menos minutos para participar de gol, tá? O Pochettino precisou só de 123 minutos para participar de gol. Então a gente vai escalar o Pochettino aí numa apostinha um pouquinho mais ousada, tá? Porque é um time tentando tirar pontos. Apesar de tudo, para mim, Arrascaeta é um dos melhores meias para a rodada, sem dúvida. Só porque o nosso time é um time que ali tá para a galera da mensal, só tem mais uma rodada, a galera que tá muito atrás, né? É o objetivo. Porque o Arrascaeta, querendo ou não, né, fazendo jogos bons ou ruins, o Arrascaeta é o meia que menos precisou de minutos para participar de gol, 92, tá? O meia com maior média de participações em gols por jogo, 0,82, tá? São 4 gols e 5 assistências em 11 jogos. Então, o Arrascaeta, em números absolutos, realmente é um dos melhores meias para rodada, tá, galera?
Lucas Moura também é um nome interessante. Se for olhar também, junto com o Monsalvo, é um dos meios com maior média de participações em gols por jogo para rodada, tá? 5 gols e 4 assistências em 18 jogos. Além do pênalti, mesmo tendo errando o último, eu acho que ele volta a bater sim, tá? Galera, o De La Cruz, as melhores pontuações dele foram sem o Arrascaeta, muito dependente de média básica, né? Eu confesso para vocês que o De La Cruz, para mim, não entra aí no primeiro patamar de meias. O Scarpa tem um jogo difícil, né? Contra o Palmeiras, acho que é um jogo complicado, né? Não acredito em lei do ex, mas para a galera do tiro curto, né, galera? Scarpa aí, querendo ou não, passou dos 5,52% dos jogos, né? Então, assim, o Scarpa ainda assim é um jogador de muito poder, né? O Alan Patrick também é um nome muito bom para a rodada, já vem de 2 pontuações boas, né? O histórico dele no começo do campeonato estava com muita dificuldade, mas a fase do Alan Patrick é inegável, né? 2 jogos muito bons, né? Então, acho que é um nome muito válido também por causa disso. O Garro, galera, fora de casa, não tem uma média tão alta, né? O jogo contra o Botafogo, porque bateu um pênalti que ninguém esperava, a média do Garro fora de casa é de 4,65. Então, assim, Garro fora de casa não me agrada muito. Cristaldo, muito inconstante, mesmo tendo feito uma boa pontuação aí. É um jogador que, na maioria dos jogos, não passa dos 5 pontos, também não me agrada. O Felipe Anderson é um jogador que eu gosto, que tem uma média básica alta. A média básica do Felipe Anderson, galera, a cada 90 minutos, é de incríveis 5,07. É um jogador que tem uma média básica muito alta, se for olhar aqui, né? Pelo menos 4 pontinhos ele tem garantido, né? Na maioria dos jogos, pelo menos 4 pontinhos ele garante mesmo sem gol nem assistência. É um nome interessante, né? A fase do Matheus Pereira tá doída, né? Acho que seria não é um nome ruim, porque é um jogador de muito potencial, mas a fase do Matheus Pereira tá muito complicada, né? Mesmo tendo uma média básica legal aí de 3,12, né? A média em casa é 7,81, mas a fase dele tá doída, né? O Mateuzinho é um jogador que tem uma média melhor em casa, né? Mesmo sendo um jogador muito bom, então assim, o Mateuzinho geralmente faz os seus melhores jogos em casa, não sei se é rodada para ele. Monsalve tem um adversário difícil também, não sei se é rodada para ele, né? Everton Ribeiro muito inconstante, né? Everton Ribeiro mais zica do que Mita. Everton Ribeiro, para vocês terem noção, em 70% dos jogos ele não consegue passar dos 5 pontos, né? E galera, o Gerson vai de ponta, seria um nome ousado, né? Tem algumas boas pontuações aí, mas para mim também tá um pouco atrás de outros meios para rodar, né? Matheus Henrique também teve alguns jogos bons, mas na maioria não tem tido, né? E eu acho que vocês têm que ficar de olho no Almada. Não foi bem na última, mas foi muito bem na penúltima. E nesse meio de semana, né, contra o São Paulo, se valesse para o Cartola, faria mais de 14 pontos, né? Então, o Almada vem aí numa sequência recente boa de jogos, já acho um jogador que se torna um pouco interessante, né? Jean Lucas também não vem bem, não é mais aquele Jean Lucas do começo do campeonato, né? Então, acho que não é um nome que vale, apesar do pessoal estar pensando. Maurício é um jogador bom de bola, né? Fez 2 boas pontuações aqui nas rodadas 24 e 25, né? Apesar de não ter ido bem nas 2 últimas, é um cara que sempre tem potencial, tá, galera? Então temos aí, como vocês viram, meios com bons números, né? Eu passo o número aqui. Tô passando número com vocês, tô passando estatísticas. Então, mas o resto aqui não vejo nada demais, tá? Bom, vamos montar então a nossa lateral. Galera, é inegável que o William e Bernabé são os 2 melhores laterais para a rodada, né? O William, para começar, ele tem uma média básica muito alta, né? O William tem uma média básica aí a média básica do William 3,85. Ele tem 5 gols e 4 assistências, né? Então, uma média em manda aí de 10,52, uma média CSG de 6,35, né? É o lateral com maior média CSG. Inegável que o William é o melhor lateral para a rodada, tá? E que o segundo melhor é o Bernabé. Galera, não tem discussão, ó. Bernabé. Primeiro, vem numa fase muito boa, tá? Nos últimos jogos aí, praticamente todos o Bernabé tá passando dos 5 pontos, tá? Ó, todos aqui passando dos 5 pontos. No meio de semana, se valesse para o Cartola, deu uma assistência, faria 5,90, né? Uma assistência, um desarme e uma falta cometida. Então, inegável a fase dele, vem muito bem, vem bem na média básica recentemente. É um lateral que tem uma média CSG de 4,08, tá? Mas aqui a gente está com um time um pouquinho mais ousado para ligas mensais, para quem está atrás, então a gente vai escalar o Luciano Juba. O Luciano Juba vem de nada mais nada menos do que 6 pontuações seguidas acima dos 6 pontos, tá? Em casa vem de 3 SGs, vem de 2 gols nesse período, né? Vem numa média básica nesse período acima de 3 pontos. Então, mesmo o Bernabé sendo melhor que o Luciano Juba, o foco do nosso time aqui é um time ousado, né? Um pouquinho ousado para quem está atrás. Então, a gente vai escalar o Luciano Juba com uma aposta ousada
aí, né? Outros jogadores aí, galera, para rodada, vou ser bem sincero, o Marcos Rocha, para mim, ele seria muito dependente do SG. O Marcos Rocha tem 2 assistências em 20 jogos, 100 gols, média básica tá baixa, seria muito pelo SG. O Alexandre é um jogador que a gente sabe que é bom, tá? Então, assim, é um nome que para mim fica atrás dos 3 que eu falei, mas é um nome que, querendo ou não, né, a gente sabe, é o Alexandre, cara. É um jogador aí de nível alto, pode ser que estoure pelo seu nível, né? Os laterais do Botafogo, acredito no SG do Botafogo, né? O Alex Telles é um bom jogador. O Vitinho, o jogo que fez para Cartola também foi bom, né? Então são nomes aí um pouquinho mais pensando no SG, mas que tem um potencial, são nomes aí de qualidade, né? E eu acho, galera, que não é uma rodada muito boa. O Felipe Jonathan é um nome legal também, acho que é um jogo muito favorável para o Fortaleza, tá? Teve aí algumas boas estouradas aqui, né? Então é um nome interessante também, Felipe Jonathan. Mas analisando os outros laterais, não sei, né? Caio Paulista entra no mesmo caso do Marcos Rocha, não tem média básica, não tem participado de gols. Eu não sairia desses laterais que eu falei, não. Acho que é uma rodada aí que a gente tem bons laterais, mas não muitos, né? Galera, na zaga não tem jeito, né? Vamos escalar ele, Gustavo Gomes, galera, ó. O Gomes não tem jeito, né? Ai, não sei o que, não é bom. Galera, ó, o Gomes tem que pensar o seguinte, ó, média básica. Não tem. Mas que zagueiro tem? Você vai falar assim, não, eu quero escalar um zagueiro para média básica. Não tem zagueiro de média básica, tá? O zagueiro que tem a maior média básica no campeonato, Adriano Martins, do Atlético Goianiense, né, dos prováveis, tem 2,30 de média básica. Pô, 2,30 não é nada, o SG vale 5. Aí, então, esse argumento de Gustavo Gomes não tem média básica, cara, esquece. Nenhum zagueiro tem. Aí você vai falar assim, não, então pelo menos vou escalar pensando em participações em gols por jogo, né? Também não tem nenhum zagueiro aí despontando, né? Gustavo Gomes, pelo menos, tem um gol e 2 assistências em 17 jogos, né? Tá ali, por incrível que pareça, entre os zagueiros que mais participam de gols por jogo, mas ele tem o pênalti, né? E também uma sequência de SG muito alta e faz com que o Gustavo Gomes seja um dos zagueiros aí que mais passou de 5 pontos, né? O Palmeiras é um dos times aí que pegou mais SG até agora, tá? A gente vai aqui, a gente já tem o Gomes aqui, né? A gente vai escalar a dupla de zaga do Gomes, a gente vai apostar aqui no Alexander Barbosa, a gente vai apostar aqui no SG do Botafogo, tá, galera? Alexander Barbosa também não tem grandes diferenciais, só tem uma assistência em 17 jogos, não tem média básica, mas é um dos jogadores aí que mais passou dos 5 pontos, né? Tem 40, junto com o Gustavo Gomes, o Murilo, 47% dos jogos, o Alexander Barbosa passou dos 5 pontos, né? Então, esse é um dado muito interessante. O Botafogo tem sido realmente um time que tem pegado muito SG, tá, galera? Um time que tem conseguido o SG. O Alexander Barbosa, em casa, 63% dos jogos ele passou dos 5 pontos, né? Então, a gente acredita aí nessa fortaleza aí do time do Botafogo, tá, galera? Bom, Thiago Silva é um bom nome? Galera. Querendo ou não, aí o Thiago Silva pegou, só perdeu um SG até agora, né? O Thiago Silva só perdeu na última rodada. Não, acho que perdeu 2 já, né? Deixa eu ver aqui. Não, galera, o Thiago Silva perdeu um SG só. Ele pegou 7 de 8. Galera, inegável, né? Que é um nome bom aí. Murilo também vale, acredito na solidez aí do Palmeiras em casa, com um Galo que não deve muito para. Um Galo que não deve focar muito no brasileiro. A Arboleda sempre que jogar vale, mas eu não vejo tanta chance de SG nesse jogo, tá? Alan Franco, mesma coisa. O Igor Gomes é um nome legal pensando no SG, tá? Não tem grandes diferenciais, já aviso. Ele jogou de lateral algumas vezes, que ajudou, mas nessa ele vai de zagueiro mesmo, né? O Bastos também é um jogador legal, né? Assim, galera, muita gente vai falar assim, o Bastos tem 3 gols, né? Mas em 25 jogos, né? Então, assim, é um jogador aí que vale sim, tem uma bola aérea, né? Mas não é nada assim, nossa, é unânime. Né? É um jogador bom para rodada. Seguindo aqui, galera, se você acredita no SG do Inter, dá para dobrar com o Igor Gomes com o Vitão. Eu tenho uma leve preferência pelo Igor Gomes. O Brits também tem um jogo aí interessante, né, para rodada. Eu prefiro até um pouquinho mais do que o Tite, mas quase que um tanto faz, né? E seriam esses zagueiros aí pensando no SG, tá? Não ficaria aí com outras aspirações. Goleiro a gente vai com o Rocher para equilibrar, porque a gente está sem o Bernabé. Acho que o Inter tem uma chance de SG, o Inter é sólido defensivamente, principalmente em casa, então a gente vai com o Rocher. O goleiro aí, se for olhar o campeonato mesmo, o goleiro que tá aí mais passando de 5 pontos é o Everton.
69% dos jogos o Everton passa dos 5 pontos, tá? Então é um nome muito bom, assim como o João Ricardo, tá? Que é um goleiro aí que 52% dos jogos ele passa dos 5 pontos, que tem uma média de defesas muito boa, né? A média básica aí, somando as defesas com os gols sofridos do João Ricardo é 3,38, então mesmo sem o SG, ele tem uma média alta, né? Então é um nome que vale muito. O John também é um dos goleiros que mais passou de 5 pontos, 50% dos jogos. O John passou de 5 pontos, tá? Então é um goleiro também muito bom para rodada, tá? Então esses 4 para mim são os melhores, tá? O Fábio, uma apostinha mais ousada, pode ser, mas para mim atrás dos que eu falei, né? Eu ficaria mais nesse. Marcos Felipe também, pelo confronto, os últimos jogos em casa tem passado, pegado SG, mas fica atrás dos que eu falei também, tá? E muito, talvez o Rossi, mas a fase do Flamengo tá tenebrosa. Não que a do Atlético Paranaense esteja boa, né? O Rossi, aí, mas pode ser um goleiro que dê boa, um pouquinho mais arriscado, né? Técnico, a gente vai com Juan Vojvoda, justamente para dar uma equilibrada também, que a gente acha que o Fortaleza tem muito favoritismo, e acaba que a gente tá aí com poucas peças do Fortaleza, né? Só com Pochettino, Vojvoda, né? Sendo que é um jogo aí que tem um favoritismo. Se for olhar aí os técnicos para rodada, tá? Na média do mando da rodada. O Vojvoda, ele é o segundo lugar, média do mando para rodada, só perde pro Abel. Então, em casa, ele tem 6,48 de média, né? O Abel tem 7. O adversário um pouquinho mais chato do Abel, né? E a gente ficaria neles. Pela média no mando, também vale Arthur Jorge. Tem uma média muito boa em casa, tá? 6,47. O Ceni também tem uma média em casa de 6,34, tá? E assim, acho que seriam esses mesmo, tá? Os outros treinadores aí, a gente não vê nada despontando de números, de estatísticas, não. Pelo adversário, talvez humano, mas para mim estaria atrás desses outros 4, tá? Diniz, mesma coisa, né? O Cruzeiro do Seabra fazia muitas boas pontuações em casa, mas calma, o Diniz, vamos esperar, ver como que isso vai impactar. E é claro que pelo adversário também vale o Roger Machado, para mim um dos melhores técnicos para rodada, dado o adversário, tá, galera? E é isso, finalizamos aqui com a nossa escalação do time um pouquinho mais ousado para a rodada. Vamos entrar na rodada! Tamo junto!